mas como é um compromisso assumido, cá estou para esta pequena reflexão e desde já saúdo todo o auditório aqui presente para esta pequena abordagem à volta da importância da preservação da cultura. Um tema, por sinal, que me é muito caro, é um tema sobre o qual trabalho e tenho artigos publicados neste sentido, por isso estou à vontade naquilo que vou aqui partilhar convosco. Falar da preservação da cultura não podemos fazê-lo sem antes percebermos a própria noção de cultura. Como sabemos, nós, homens, além da natureza que nos é dotada, temos também esta cultura que nos molda, esta cultura que nos faz ser o que somos, esta cultura que nos identifica como um povo, como pessoas singulares, essa cultura que faz com que nós possamos nos relacionar com os outros povos e outras culturas. É por isso que a cultura é uma propriedade só do homem e é para o homem. A cultura existe para humanizar o homem, porque o homem é o único animal que precisa aprender a ser homem. É o único animal que precisa projetar-se para poder realizar aquilo que pretende fazer, tanto enquanto ser racional, enquanto ser estético, ser artístico, ser simbólico, tanto ser que eticamente se empenha para poder construir o seu mundo humano. E é óbvio que a cultura vai vir como um fator de harmonização de todos esses pontos antitéticos que nós temos, como seja quer a natureza, como a história. No meio destes pontos extremos está a cultura para criar esta harmonia, para fazer com que aquilo que nós somos nos ajude verdadeiramente a estruturar o nosso existir e assim podermos ter um modo específico de ser homens, um modo específico de ser pessoas, um modo específico de podermos construir comunhão, unidade, intersubjetividade e o caráter social. Portanto, tudo isto num amálgama que vai fazer com que o nosso serviço, a nossa missão, possa dar, digamos assim, aquela especificidade que o homem deve ter no seu todo. E a cultura tem dois aspectos que nós devemos ter em conta. Portanto, tem o aspecto pedagógico subjetivo e o aspecto objetivo científico, que os dois aspectos complementam-se e nos ajudam a perceber o esforço que nós todos fazemos para que a partir da cultura nós consigamos superar tudo aquilo que nos pode limitar, tudo aquilo que nos pode encravar para ascendermos ao ser mais homem, ao ser mais pessoa, ao ser mais alguém que se eleva no sentido da sua humanidade. Por isso a cultura, no sentido pedagógico, não é outra coisa senão aquela atividade que cada um de nós faz para se superar. Todos nós queremos ser mais. Todos nós trabalhamos e aprimoramos o nosso desempenho humano. Por isso, o esforço que nós fazemos para tender ao mais, esse esforço não é outro senão esta cultura que está subjacente a nós. E esse esforço nos leva a onde? Nos leva exatamente para a plenitude do ser homem, a plenitude do ser pessoa, assimilando valores, assimilando todas aquelas riquezas sociais que vão fazer com que
a nossa vida seja humanizada, seja enriquecida espiritual e intelectualmente falando, para uma realização sempre mais plena de nós mesmos. Então, aqui entra o quê? Entra o fator escolarização, o fator social que todos nós temos em conta. Portanto, o acesso à escola é o caminho para aprimorar esta vida cultural que nós todos desejamos, de autossuperação, de autorrealização, para atingirmos aquela plenitude de humano que todos nós desejamos. Porém, a cultura tem esse lado objetivo. Acho que é sobre este aspecto que nós nos encontramos aqui. Este aspecto objetivo tem a ver, sobretudo, com este nosso caráter social. O homem não se realiza sozinho. O homem é um ser social. E como ser social, pois, absorve o quê? Absorve um sistema de vida próprio de um grupo social. Onde encontramos o quê? Onde encontramos símbolos, encontramos costumes, encontramos crenças, encontramos modelos de comportamento, encontramos hábitos, usos, encontramos a moral, a arte, o direito e toda e qualquer forma de conhecimento adquirido pelo homem enquanto membro de uma sociedade. E isto, claro, já nos molda. Portanto, nós nascemos dentro de um espaço já constituído. E esse espaço vai fazer com que todos nós tenhamos que absorver tudo aquilo que os nossos progenitores nos transmitem para podermos ter uma cara identitária culturalmente falando. Cada um de nós tem uma identidade cultural. Cada um de nós tem uma forma de ser que exprime a sua origem cultural. Cada um de nós tem a sua forma de ser que manifesta a que grupo social pertence. Portanto, este é o patrimônio que todos nós devemos preservar, é o patrimônio que todos nós devemos transmitir, é o patrimônio que todos nós devemos cultivar, é o patrimônio que todos nós devemos manifestar. Todavia, a cultura não é tudo. Porque nós podemos pensar que a cultura, de per si, é uma beleza. A cultura, de per si, é um bem. Não. A cultura tem características que é preciso termos em conta. Portanto, ela é um fenômeno humano e social. Quem faz a cultura é a pessoa. Portanto, porque às vezes pensamos que a cultura é fruto da natureza ou a cultura provém de um Deus. Não. Quem cria, quem cultiva a cultura é a pessoa humana. E é por isso que a cultura está passível também a desvios, a erros, a situações que não elevam a pessoa humana a se realizar. Há tradições que não ajudam a pessoa humana a atingir o nível de humanização. É por isso que ela está sempre nesta dinâmica de avaliação, nesta dinâmica dialógica com a própria história, nesta dinâmica que vai fazer com que ela cada vez mais se renove. Porque a cultura não é um museu, não é onde depositamos antiguidade. Portanto, a cultura é sempre atual, porque o homem está sempre a caminhar e esta evolução do homem implica necessariamente também a evolução da própria cultura. E é por isso que nós não podemos pensar na cultura como uma relíquia que está aí já feita, já ninguém toca, já ninguém mexe, já ninguém fala sobre ela, já ninguém pode avaliar. Não, porque a cultura está para o homem. A cultura está para realizar o homem. A cultura serve para dinamizar a própria vida social. Por isso, essa sua característica como fenômeno humano e social faz com que, eticamente, ela mesma também
padeça as mesmas vicissitudes do homem, que o homem colapsa, o homem se desvia, o homem pode conceber uma má cultura para si mesmo, o homem pode conceber uma cultura que não cultiva, passa o pleonasmo, o homem pode conceber uma cultura que arruína a própria humanidade, o homem pode conceber uma cultura que arruína a própria comunidade. Então, daí esta dinâmica, este diálogo, este saber ler os sinais da própria história para vermos se a nossa cultura verdadeiramente nos cultiva ou não, nos eleva ou não, nos torna sempre mais humanos ou não e nos ajuda a crescer nos nossos hábitos, usos e costumes e se nos ajuda, de facto, a transmitir essa herança como um bem para os outros e nunca como um mal, como uma desgraça ou como uma situação que nos leva à perdição. Por isso, a partir dos fundamentos da própria cultura, nós podemos ver o quão importante é este lado, esta força que nós temos, a força cultural. E quais são esses fundamentos da cultura? O primeiro fundamento é exatamente a língua. A língua. A língua é o fator de unidade. A língua é o fator de identidade. A língua é esta face com que nós exprimimos a nossa existência. Saímos de nós e nos relacionamos com os outros. Saímos de nós para nos projetarmos aos outros. E é exatamente esta língua que vai fazer com que nós sejamos um povo, porque nos entendemos nos signos que usamos, nos signos que descodificamos, nos signos a partir dos quais circula a nossa vida espiritual. E é exatamente no cultivo da língua que nós poderemos manifestar a grandeza ou não da nossa cultura. E a pergunta está, exatamente, olhando para os nossos jovens. Nós cultivamos a nossa língua? Nós falamos corretamente a nossa língua? Nós procuramos estudar a nossa língua? Nós procuramos entrar na mística da nossa língua para tirar dela todos esses ensinamentos que ela carrega para nos projetar no todo social, no todo humano e assim podermos avançar na nossa identidade cultural? Porque quando alguém não sabe se exprimir na língua cultural a que pertence, esta pessoa não tem beira nem eira. Portanto, isto é sintomático. E às vezes, pois, a pergunta é mesmo esta. Nos tempos que correm, por que é que muitos dos nós jovens temos vergonha de falar a nossa própria língua? Por que é que muitos de nós jovens nos acanhamos? Temos um complexo, parece que é um complexo de inferioridade eu falar em choco, já que estamos a falar da cultura choco. Estamos a falar da preservação, estamos a falar da exaltação. E eu, enquanto protagonista desta cultura, tenho vergonha de falar a minha língua. Tenho vergonha de apresentar os meus usos e costumes. Tenho vergonha de manifestar que eu pertenço a este grupo cultural. Muitos dos nossos irmãos e irmãs até naturalidades modificaram por complexos de inferioridade. Identificar-se como sendo da Lunda, como sendo do Mochico, como sendo do Dundo, parece que alguma coisa desaparece de mim. E então esse complexo também, pois, está na origem de muitos fenômenos anômalos que fazem com que não tenhamos uma identidade certa, não nos assumamos, não tenhamos raízes culturais que nos afirmem, que nos manifestem, que nos identifiquem e que os outros também possam lidar conosco como um grupo social que tem um nome, que tem uma
uma estrutura, que tem uma estatura, que tem uma essência com a qual devemos saber lidar. Portanto, a língua é muito importante para podermos afirmar a nossa cultura. O outro fundamento tem a ver com os costumes. Usos, costumes, hábitos. Esses usos e costumes que nós recebemos. Em antropologia dizemos que quando os costumes de uma comunidade começam a degradar-se, aquela comunidade está condenada a morrer. E é preciso termos isso em conta. Os usos e costumes e hábitos de um povo, como disse anteriormente, esses usos e costumes não são automaticamente e eticamente bons, precisam ser avaliados sempre. Porque às vezes esses usos e costumes e hábitos podem nos levar aos vícios, podem nos levar ao mal, podem nos levar àquilo que degrada o convívio social. Daí a vigilância que se impõe. Daí tudo aquilo que é necessário termos a coragem de afrontar, que está na nossa cultura e que às vezes mancha a nossa reputação, mancha tudo aquilo que nós temos como o bom ser e o bom fazer. Esses usos e costumes são um patrimônio muito importante. E na cultura bantu, realmente nós temos fortes crenças. Temos crenças muito sérias. E uma das crenças que existe na nossa cultura bantu, aqui não estou a falar só desta especificamente, alarguei o leque porque estas conotações são genéricas, tem a ver, por exemplo, com a questão da feitiçaria. A questão da feitiçaria é um dos hábitos, é um dos costumes que temos que ter a coragem de afrontar. E todos. Afrontar porque o próprio feitiço ficou banalizado. O feitiço, antropologicamente falando, era um patrimônio de muito respeito para a comunidade. E os detentores eram os mais velhos da comunidade, que tinham uma finalidade benéfica até. Mas hoje por hoje, o feitiço tornou-se de tal maneira banalizado que tornou-se uma arma de negócio, uma arma comercial. E de maneira que por tudo e por nada nós estamos a recorrer para aí. E nós jovens temos essa tentação. Nós jovens acreditamos que para eu ter dinheiro tenho que ir tomar banhos. Tenho que ir procurar kawalala. Tenho que ir ao mais velho para me dar banho dos exaus, não é? E isto tudo, pois, está no nosso subconsciente. Está no nosso subconsciente. E então, este uso, este costume, quando chega a esse ponto de mentalidade, torna-se empobrecedor. Quando o jovem acha que a riqueza vem do feitiço e não do trabalho, isso é um valor. Já estamos a perverter. Quando alguém pensa que para ter poder, para ter mérito, precisa recorrer a um curandeiro para lhe amarrar ossos de não sei o quê, ou lhe dar banho de não sei quantos, estamos a deturpar o verdadeiro sentido da coisa. Quando alguém pensa, aquela cena horrorosa que houve lá em Luanda, que os meios de comunicação noticiaram, não é? Daquele jovem que foi a alguém pedir o tal feitiço para ser rico e como receita lhe deu o quê? Vai lá violar a tua mãe. Pois, vai violar a tua mãe. Ou o outro, anos atrás, cá em Saurimo, lá no Candende, como receita recebeu, vai decapitar a tua mãe. Portanto, essas práticas todas são práticas que vêm desse nosso credo cultural. Isto é bom ou não? É aqui onde está a questão. Este costume mantido ajuda a humanizar ou empobrece?
ajuda ao desenvolvimento ou nos leva à pobreza. Quando alguém tem medo de exibir as suas capacidades por causa do feitiço, quando alguém tem medo de exibir a sua riqueza por causa do feitiço, quando alguém tem medo de exibir o que pode, o que sabe, por causa do feitiço, e muitos fogem, preferem realizar as suas vidas fora do contexto familiar, do contexto cultural, por causa deste costume. E então, são dessas reflexões, penso eu, que nós não devemos ter tabu de tratar. Já que queremos exaltar a nossa cultura, queremos levar ao de cima o bem que a nossa cultura tem, então temos que também entrar a fundo dos males que a nossa cultura também veicula e ter coragem de purificar estes males. Porque, caso contrário, teremos sempre esta comunidade de medo, esta comunidade morta nas iniciativas, esta comunidade amarrada por crendices, esta comunidade que não sabe o que quer, como projeção, como desenvoltura e como conquistas. Então, tudo isto vai nos ajudar a perceber que a cultura é um valor indispensável para a nossa afirmação e para a realização dos nossos sonhos. Mas é preciso termos a coragem de tirar de fora tudo aquilo que não ajuda ao desenvolvimento. Aqueles hábitos, aqueles usos que nós temos no momento da morte, por exemplo. Por que quando um pai lhe morre um filho, os tios maternos vêm cobrar, por exemplo? Vêm pedir multas. Por que uma mãe perde o seu esposo, os tios, os familiares do marido aparecem, assambarcam os bens, deixam a viúva fora, os filhos fora, ficam com tudo, o sentido de herança, onde é que está? Os filhos, como é que vão continuar o negócio do pai? A riqueza, como é que vai aparecer se aqueles que usurpam depois não conseguem dar continuidade àquilo que o outro começou? São reflexões avulsas que eu deixo. E é preciso que façamos estudos também sobre isto. É preciso que façamos estudos sobre isto. Estou a aconselhar um jovem que está a fazer sua tese de mestrado nestas matérias costumeiras nossas. Que às vezes nós temos medo e vergonha de abordar isto. Temos medo e vergonha de encarar. Colocar a nossa cultura de frente para ver o que de bom e digno tem e o que de mal tem. Então, falar da cultura e da preservação da cultura, não podemos fazê-lo sem termos essa capacidade introspectiva. Portanto, é preciso nós entrarmos na nossa própria cultura para tirar dela todas aquelas valências que nos vão ajudar a enriquecer-nos como convém. O terceiro valor tem a ver com os valores. Os valores. Esses luzeiros que temos diante de nós. A cultura, qualquer cultura, tem um acervo de sabedoria. Esta sabedoria que os mais velhos guardam e transmitem dignamente. Essa sabedoria que faz com que nós sejamos, digamos assim, caracterizados como hospitaleiros, como trabalhadores, como guerreiros. Portanto, são ensinamentos, são ideais que foram inculcados, graças aos quais nós conseguimos mover-nos dentro de uma linha de valores que nos vão fazer afirmar a nossa identidade e o nosso ser pessoa. Quando os valores colapsam, a comunidade colapsa automaticamente. E hoje, mesmo a nível do país, falamos muito do resgate dos valores. E esses valores, muitos dos quais colapsaram porque os nossos valores culturais colapsaram. Porque as nossas famílias já não cultivam esses valores.
porque a nossa sociedade já não cultiva esses valores. E nós jovens vimos-nos num mundo que já não lança esses valores. Nascemos e crescemos num mundo de desvalores. Nascemos e crescemos num mundo de vícios. Nascemos e crescemos num mundo de desvios. Então não temos um ponto focal para o qual orientar a nossa própria vida. Por isso, a cultura, quando colapsa nesse ideal de sabedoria, então aí nos desencontramos. E os valores, como sabem, têm níveis. Há os chamados valores instrumentais e há os valores absolutos. E nós hoje ficamos só a esse nível horizontal dos valores. Matamos-nos, brigamos por causa de coisas, por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa da fama, por causa da riqueza. E não saímos deste nível. A nossa vida está limitada no cultivo só desses valores instrumentais. E quando nós não cultivamos os valores absolutos, os valores espirituais, que têm a ver com a justiça, com a verdade, com a honestidade, com a ética, aqueles valores que nos cultivam e nos distinguem como pessoas, claro, todo o resto vai água abaixo. E a nossa crise hoje é uma crise de valores éticos. De valores éticos. É uma crise de valores que nos ajudem, de facto, a ter consciência. Consciência do bem e consciência do mal. Consciência do justo e consciência do injusto. Porque hoje tudo é a mesma coisa. Falar verdade, falar mentira, já não embaraça ninguém. Fazer bem ou fazer mal já não embaraça ninguém, porque a consciência está oca, está vazia. Então, é este aspecto que é preciso também trabalharmos, se é que verdadeiramente queremos preservar os valores da nossa cultura. E isto vê-se no nosso convívio, Basta ver, por exemplo, nós cá na Lunda, oficialmente temos 3 reis. Temos 3 reis. E o problema qual é? É um problema familiar, mas é exatamente por causa disso. Porque o nosso foco está nos valores instrumentais. A própria sucessão entra em crise, a própria unidade cultural entra em crise, cada um assume o seu protagonismo sozinho e é um povo que fica maculado, é um povo que fica desorientado, é uma cultura que fica definhada. E nós perdemos tempo por causa desses valores instrumentais. Por fim, o último alicerce da coluna tem a ver com a técnica, as habilidades com que um povo trabalha. O nosso povo sempre foi um povo trabalhador. E as características que a cultura Chokwe tem é exatamente nessa capacidade de transformar a própria natureza. É outro aspecto que hoje está a desaparecer. Eu estou a ver aqui esta sascaria. Hoje já não se faz. Os poucos que fazem isto já são os velhinhos que estão aí, aleijados. Portanto, ficou uma obra supérflua. Os nossos ferreiros já não estão aí, os artesãos já não estão aí, a cultura da circuncisão já não está aí. Portanto, essas valências todas transformadoras que nós temos, que nós tínhamos tido, tendem a desaparecer. E a técnica é a forma como uma cultura se aperfeiçoa e faz render a sua inteligência. A inteligência deve render. A inteligência não é para ser escondida. A inteligência não é para ser enterrada. As nossas habilidades artísticas, as nossas habilidades estéticas, as nossas habilidades
mas deve aparecer. Nós estamos a exaltar, por exemplo, agora, num Gueia, o que é que se exalta mais? É a dança. É a dança, é a música. É um aspecto muito importante da nossa cultura. Então, é preciso que haja essa exploração global, portanto, dos benefícios que a nossa cultura tem, portanto, incentivar a arte, incentivar os artistas, incentivar os artesãos a não fazerem morrer isto. Isso deve-se a quê? Deve-se também à descaracterização das nossas próprias aldeias. Isto é outro fator. Eu ando por essas aldeias e vejo que as nossas aldeias estão a perder-se. Estão a perder-se. Portanto, aquele humus cultural belo que uma aldeia representa hoje já não existe. Já não existe. E isto, claro, lesa a alma cultural, lesa tudo aquilo que as nossas culturas podem nos ajudar. E isto, claro, este êxodo está a denegrir a cultura genuína. É bom que as culturas dialoguem, é bom que as culturas se encontrem, é bom que as culturas circulem, mas não é bom quando uma cultura tende a desaparecer porque os seus protagonistas não são capazes de a cultivar e de a propor. Isso dói. Isto dói. Então, há um trabalho muito forte a fazer no meio de tudo isto para que este lado tradicional, este lado nosso, não desapareça. E este é um trabalho, é um desafio que eu deixo aqui. Por fim, a cultura tem as suas ambivalências, tem os seus limites, porque nós homens não somos tudo, não somos capazes de tudo. E a nossa liberdade também não é tudo. Ela tem também os seus limites. Daí a necessidade de quando em quando avaliarmos a nossa própria cultura na sua dignidade, nas suas valências, na sua verdade e no seu valor. Portanto, este é o compromisso e o empenho que eu deixo aqui a todos nós, fazedores de cultura, para que verdadeiramente não deixemos isto em mãos alheias. Os grandes protagonistas da cultura somos nós mesmos. E somos nós que temos que dar o melhor de nós no cultivo daquilo que nos cultiva, no cultivo daquilo que nos humaniza, no cultivo daquilo que nos liberta dos medos, nos liberta da ignorância, nos liberta dos preconceitos, nos liberta de todas essas amarras sociais ou sociológicas que nós podemos criar à volta de nós mesmos para não nos assumirmos assim como somos e assim como devemos nos exprimir diante dos outros. Por isso, dou os meus parabéns à Sociedade Mineira de Catoca por nos proporcionar este momento, não só de dança, mas também de estudo. Mas também de estudo. E eu acho que este é um dos focos que nós deveremos também encarar com muita seriedade para que investigações sejam feitas para que a nossa cultura tenha, digamos assim, a pujança que deve ter e, sobretudo, o ensino da língua Chokwe. Portanto, isto tem que ser uma prioridade das prioridades para que verdadeiramente esta alma espiritual da cultura não se perca no anonimato e não se esvaia no todo social que o mundo está a nos proporcionar. Então, muito obrigado, que os jovens sejam ousados, que os jovens assumam a sua cultura, que os jovens aprendam a preservar a sua cultura, que os jovens aprendam a disseminar e a transmitir a sua cultura.